Olá, bem-vindos. Hoje vou fazer uma receita de uns scones e este vídeo vai diretamente para o encontro de alternativas que íamos ter presencialmente e que, por ordem do universo, teremos que fazer assim à distância. Então, eu terei todo o gosto de fazer esta receita para vocês. Supostamente eu ia dar um workshop no encontro de alternativas este ano, 2020. E esta seria uma das receitas que eu iria preparar. O meu nome é Sónia Jordão, eu dou aulas de alimentação macrobiótica no Instituto Macrobiótico de Portugal e em outros projetos também, tanto em Portugal como noutros países, e de facto é uma grande honra falar de macrobiótica e falar de alimentação natural, porque é efetivamente a minha vida. Trago uns scones hoje para vos mostrar, porque de facto é uma receita simples, prática, qualquer pessoa pode fazer, é isenta de produtos animais, portanto pode perfeitamente ser utilizada numa alimentação vegana, não tem açúcar e portanto é fácil de fazer e toda a gente gosta normalmente, porque os scones é algo neutro, que são uns bolinhos pequenos que se podem depois rechear ou doce ou salgado, portanto qualquer pessoa gosta e por isso é que eu trouxe esta receita. Então venham comigo, bem-vindos à minha cozinha para já, é a minha humilde cozinha. Eu já comecei a colocar aqui as farinhas e coloquei aqui 100 gramas de farinha de espelta branca e 50 gramas de farinha de arroz integral. Portanto, eu optei por utilizar farinhas metade com glúten e metade sem glúten. Podem perfeitamente usar as 150 gramas de farinha sem glúten, onde fazem uma mistura, por exemplo, de farinha de aveia com farinha de arroz. Ou podem fazer completamente só com farinha de espelta ou farinha de trigo, qualquer farinha funciona bem, ok? Então, basicamente, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de uma taça, vou precisar de uma balança para ir pesando, uma laranja ou um limão, vamos precisar destas colherzinhas de medir, se calhar um rapa para podermos mexer mais facilmente e também vamos precisar aqui de um tabuleiro de forno com papel vegetal, porque depois estes bolinhos vão ao forno. Muito bem, então vamos já começar. Eu já coloquei aqui, como disse, 100 gramas de farinha de espelta nesta taça e 50 gramas de farinha de arroz integral. Já raspei aqui meia raspa de laranja, ok? E também vou precisar do sumo de laranja, ok? Portanto, eu vou já cortar aqui a laranja ao meio e vou começar a espremer. Também esta receita também pode ser feita, em vez de sumo de laranja, pode ser feita com bebida vegetal. Mas como eu não tinha bebida vegetal no momento, eu sou sempre assim, portanto eu tento sempre adotar outras alternativas nas receitas. Se eu não tenho um determinado ingrediente, eu aproveito e faço então com outro ingrediente e de certeza que vai ficar bom. Então, o sumo de laranja, nós só precisamos para aí de umas 25 gramas, porque esta receita eu costumo fazer a receita com 300 gramas de farinha, eu tenho aqui escrito, 60 ml de óleo, 40 de bebida vegetal, 50 de adoçante, pitada de sal e raspa de limão ou laranja. E eu faço sempre tudo a olho, eu só estive a anotar aqui as quantidades para vos dizer agora no vídeo, porque eu vou muito pela consistência da massa. Mas pronto, mas agora vamos fazendo esta receita assim mais cuidadosamente a nível das quantidades para vocês ficarem com a receita aí muito bem definida. Então, já temos a nossa farinha, a raspa de laranja, já temos sumo de laranja aqui à parte. A primeira coisa que eu gosto de fazer é envolver as duas farinhas, uma com a outra, não é? E a seguir vou adicionar o óleo. E depois o que vou fazer é vou agregar o óleo à massa, à farinha, perdão, até criar assim uma massa areada. E a seguir junto os restantes ingredientes.
Então vamos a isso. O óleo são aproximadamente 30 ml, porque estou a fazer metade da receita, portanto, como estou a fazer 150 gramas de farinha, vou colocar 30 ml de óleo e vou colocar aqui já diretamente. Neste caso eu estou a colocar azeite, ok? Que acho que é muito mais saudável, mas depende também do óleo. Pode ser utilizado óleo de girassol, óleo de grainha de uva. O ideal é que seja de pressão a frio. Acho que beneficiamos muito mais do que se utilizarmos os óleos convencionais, não é? Portanto, e agora o que vou fazer é, isto parece que fica muito seco no início, mas não, vamos continuando com este trabalho aqui de envolver a farinha e o óleo, ou o azeite, até conseguirmos impregnar e garantir aqui que fica bastante uniforme. As crianças adoram fazer esta receita, acho que pode ser assim uma receita ideal para fazer com as crianças em casa e é uma receita boa de fim de semana, é uma receita boa para fazer a meio da semana, se não souberem o que fazer para um snack ou para um lanche. Agora, como está um tempo maravilhoso e já podemos sair de casa para respirar e estar perto da natureza, por que não levar uns cones na mochila e fazermos um snack ou um piquenique? É assim muito agradável. Para além disso, os cones, imaginem que fazem muita quantidade, podem perfeitamente congelar. Eles funcionam como o pão, podem perfeitamente congelar porque é uma massa, é um bolinho seco e portanto é ideal para ser algo que vocês já têm pré-preparado e assim que vos apetece algo assim diferente, é só descongelar e já está. Eu não sou apologista de congelar comida, porém eu acho que o ótimo é inimigo do bom e eu acho então que nós devemos de facilitar a nossa vida e não complicar. Se tivermos a oportunidade de fazer no momento, melhor. Se temos uma vida mais agitada e normalmente até compramos em vez de fazer em casa, então o ideal é fazer em casa, fazer mais quantidade, congelar e quando vos apetecer descongelam e consomem. Acho que é muito mais interessante. Muito bem, então eu já tenho aqui a farinha e o azeite impregnados. Agora vou colocar os restantes líquidos. Vou pôr mais ou menos uns 20 ml de sumo de laranja. Só para... Nós depois vamos acertando a consistência, está bem? Depende muito da farinha que vocês estão a utilizar. Se for uma farinha integral, mais integral que esta, vai absorver mais os líquidos, então têm que colocar um pouco mais de sumo de laranja ou de bebida vegetal. E vou pôr aproximadamente aí uns 25 ml de... Este é concentrado de maçã, eu normalmente utilizo geleia de arroz, mas hoje quis utilizar o concentrado de maçã, que é nada mais nada menos do que sumo de maçã reduzido, e torna-se de facto um adoçante muito interessante para utilizar em sobremesas, nos cremes do pequeno almoço. Claro que contém frutose, tem também um índice glicémico considerável, mas claro que não devemos abusar também, não é? Mas é uma excelente alternativa ao açúcar branco e portanto aconselho vivamente a experimentarem. Agora, vou também colocar, já que eu já acabei de envolver tudo, um bocadinho de fermento para bolos, que eu às vezes até nem utilizo, porque muitas vezes eu utilizo fermentação natural, faço massa-mãe, tal e qual, como para fazer a receita do pão, não é? E de seguida guardo no frigorífico, eu vou colocar mais ou menos umas 5 gramas, vou aqui 5 gramas de fermento, 5 gramas é muito, então a minha balança não está a pesar. Nós vamos fazer mais ou menos a olho, uma colher
uma colher de sobremesa está ótimo. Pronto. Envolvemos tudo muito bem. Muitíssimo bem. Agora sim tem que envolver muito bem, porque o ideal mesmo é colocarem o fermento no início, quando estão a colocar a farinha, porque fica muito mais distribuído. Assim, como coloquei no final, agora tenho mesmo que estar aqui um bocadinho a envolver tudo muitíssimo bem. O fermento que eu estou a utilizar é um fermento para bolos, este é biológico, o que vocês tiverem em casa. Estava eu a falar da massa-mãe, não é? A massa-mãe é um fermento natural que nós fazemos com água e com farinha e que fica a azedar. E era de facto o fermento que era utilizado antigamente para fazer o pão. Qual é a grande vantagem em utilizar massa-mãe ou massa velha, como se costuma dizer, ou o fermento químico? A vantagem é que a fermentação de massa-mãe é uma fermentação natural, lenta, e as bactérias da fermentação vão comendo glúten, vão comendo hidratos de carbono e depois facilitam a fermentação do pão ou dos cones que nós estamos a confeccionar, e quando consumirmos vai de facto ser mais fácil de digerir do que se eu tivesse utilizado um fermento químico. Essa é que é a grande diferença. Pronto, basicamente eu tenho aqui uma consistência que dá para moldar. Eu consigo fazer, eu vou só pôr um pouquinho mais de sumo de laranja, porque sinto que a massa pode ficar um bocadinho mais suave. Estou a notá-la um bocadinho seca, e é isso que devem fazer em casa, devem acertar a consistência. Depende da farinha que estão a utilizar, do adoçante que estão a utilizar. A geleia de arroz é mais densa, aqui o concentrado de maçã é mais suave, é mais líquido. Então vai depender mesmo muito do tipo de ingredientes que vocês utilizam. E acertem a massa, ou seja, se notam que está muito seca, ponham um bocadinho mais de bebida vegetal ou de sumo de laranja, ou até água, funciona na mesma. O que é interessante é ficarem com uma massa não muito seca. Estão a ver, ela já está, ela agora agrega um bocadinho às mãos, não tem mal. O que muitas vezes faz é deixá-la descansar um pouquinho para ela hidratar, e depois dela hidratar, então sim, vai-se moldar os cones. Eu vou deixá-la aqui repousar um segundinho e vou já lavar aqui as mãos e preparar o nosso tabuleiro que depois vai ao forno. Vamos só lavar aqui as mãos. Muito bem. A seguir vamos utilizar um tabuleiro de ir ao forno com papel vegetal. Tenho aqui. Não vamos adicionar gordura nenhuma, porque o papel vegetal é perfeitamente suficiente para não permitir que os cones agarrem no fundo do tabuleiro. Acendemos o forno já previamente nos seus 170 graus, mais ou menos. Eu vou primeiro moldar aqui os nossos cones. A seguir, eu gosto deles assim bem rústicos, sabem? Vou fazer assim de uma forma bem simples. A seguir vou deixá-los descansar só um bocadinho, e quando o forno estiver quente vou colocá-los no forno e depois já vos volto aqui a mostrar como ficou. Estão a ver, eu gosto dos cones assim rústicos. Então vou fazer umas bolinhas assim mais ou menos do mesmo tamanho, mas é quase como umas montanhinhas, umas montanhas imperfeitas, ok? Porque é mesmo essa a forma tradicional do scone. Também há outras formas de fazer. Há quem estique com o rolo da massa e depois com uns pequenos aros façam uns cortes e ficamos com uns pequenos hambúrgueres, por exemplo, e que depois quando vai ao forno ele cresce direitinho e também fica muito bonito. Mas eu confesso que gosto muito de fazer de forma mais rústica, porque é mais livre e as crianças podem também participar e está sempre bem.
Está sempre bem. Pronto, eu estou a fazer uns mini scones, como já viram, e esta quantidade dá mais ou menos para 5, 6 cones, dependendo do tamanho que fizerem. Portanto, isto é mesmo só para vos mostrar mais ou menos como ficaria. Eles nem sequer estão do mesmo tamanho, não há problema nenhum. Pronto, e é mais ou menos este o resultado que temos. E agora vamos levar ao forno. Vamos levar ao forno e vamos aguardar mais ou menos uns 12 ou uns 15 minutinhos. Vai depender muito do vosso forno, está bem? Portanto, vão estando atentos e já voltamos aqui para ver o resultado final. Alô! Os meus cones já estão prontos, tiveram 15 minutinhos no forno, aí a uns 170 graus. Já os espreitei. Ulala! Eles estão assim, super maravilhosos. Olhem para isto. Apetece ou não apetece? Vou deixar arrefecer. Estão a ver como eles estão? Tem um cheirinho tão bom. Portanto, aproveitem, façam esta receita. Esta receita é super fácil. Estão a ver que eles estão assim, bem cozidinhos por fora, mas estão suaves. Posso até abrir um para vocês verem. Olhem para isto. Não é assim espetacular? Ainda está a deitar fumo. Tão bom. Tenho que experimentar. Eu espero que tenham gostado desta receita de scones. Um beijinho e até já!